Esse vídeo é para falar com vocês sobre proporção, tamanho e tipo de ponto, detalhes importantes para essa peça, tá? De modo geral, a receita em si, que é essa aqui, ela cabe aproximadamente uns 8 bombons, ovinhos, deste tamanho assim, tá? Então, vai variar muito. Se você quiser colocar trufas maiores, é capaz de caber umas 3, mais ou menos, assim. Ou então 2 trufas e alguns bombonzinhos menores, assim, tá? A questão de quantidade de bombons é muito variável, porque vai depender do que você vai querer colocar lá dentro, tá? Bombons assim maiores, cabe em média uns 5, 6, tá? O bis cabe mais, mas tem aqueles tipo prestígio que cabem aproximadamente uns 5 a 6, tá bom? Na receita original, com agulha 2 milímetros e a linha com a Tex que eu recomendo, que é a linha amigurumi tradicional, tá bom? Então, se você seguir essas recomendações, é este o formato e o tamanho que você vai ficar com a sua cenoura. Aproximadamente, a sua cenoura vai ter 15 centímetros, tá? O que acontece é o seguinte, cada trabalho artesanal, ele é único e individual. Então, a gente precisa conhecer o nosso ponto e conhecer os nossos detalhes. Por exemplo, eu trabalho em ponto X e trabalho muito bem com uma agulha 2, de modo que o meu trabalho não vai ficar muito pequeno, porque meus pontos não são muito tensionados, tá? Se eu tenho a noção de que eu aperto muito o meu fio na hora de tecer, eu puxo muito o meu fio, então eu tenho que entender que para eu ter uma cenoura levemente maior do que o esperado, eu preciso trabalhar com uma agulha, uma numeração maior. Então, se eu tenho o hábito de trabalhar com uma agulha 2, neste caso aqui eu vou trabalhar com uma agulha 2,5. Eu recomendo vocês a fazerem a cenoura com uma agulha até 3 milímetros, tá? Mais do que isso, ela vai ficar muito molenga. Se não tiver problema para você, tranquilo, pode fazer com uma 3,5 aí, que tudo bem, mas saiba que ela pode ficar bem molenga. Dessa forma, você consegue ver que ela fica bem estruturada, ó, mesmo estando vazia, tá? Nesse caso aqui, como eu falei, eu utilizei a agulha 2 milímetros e o ponto X. Neste caso aqui, eu utilizei a agulha 2 milímetros, ponto V, tá? Eu percebo uma sutil, tá? Bem sutil diferença no tamanho, mas em capacidade é a mesma coisa, tá bom? Agora, nesse aqui que eu usei até uma linha diferente para destacar, olha como ficou maior. Deixa eu aumentar assim. Olha como ela fica maior, tá? Eu usei ponto V, que não é o meu habitual é ponto V com agulha 2,5, tá? Nesses aqui eu usei a agulha 2. Então, é para vocês entenderem que tem todos esses macetes que a gente precisa e pode, né, saber sobre o nosso trabalho. Então, é uma forma da gente saber. Se eu puxo muito o meu ponto, é bacana eu já trabalhar com uma agulha maior. Se eu quero que a cenoura fique ainda maior, então eu vou trabalhar uma numeração ainda maior, tá? Desde que não ultrapasse ali os seus 3 milímetros que eu recomendo para essa cenoura, tá bom? Então, explicado isso, a questão da tensão do ponto, e por que que eu tô falando isso? Porque as meninas que testaram para mim, uma delas tinha o ponto V e a outra tinha o ponto X e o ponto muito apertado. A que tinha o ponto X e o ponto muito apertado, ela fez uma cenoura que ficou muito pequenininha, com a agulha 2. Então, ela teve que utilizar uma agulha um pouco maior e sempre lembrar de soltar um pouquinho os pontos para adquirir um tamanho legal. E o dela coube 10 ovinhos desse assim, pequenininho, tá bom? Então, é por isso que a gente faz vários testes para conseguir passar todas essas informações para vocês. Agora, em questão de proporção, né, Ana, eu quero fazer uma cenoura bem maior do que 15 centímetros, ou então menor. Como eu falei, aqui cabe em média entre 8 a 10 bombons assim, tá? Pode apertar, que não tem problema, o crochê se molda, então você consegue colocar entre 8 a 10 bombons, mais ou menos deste tamanho assim, tá? Se você quiser fazer uma cenoura menor,
que é o caso dessa aqui, ó. Olha o tamanho dela, vou pegar aqui minha fita para medir, ó. Aproximadamente uns 12 centímetros e meio, tá? Diminui aí 2 centímetros e meio. E a capacidade dela também diminui. Aqui eu consegui colocar uma trufa e mais 3 bombonzinhos desse, ou então uns 5 a 6 bombons desse, ovinhos desse aqui, tá? Diminui, então, a quantidade de chocolates e, consequentemente, o valor que você vai cobrar, né, dos seus clientes. Então, é uma proposta que eu trago aqui para vocês. Se vocês não quiserem só seguir o padrão original e não se preocupar, não tem problema nenhum, tá bom? Mas caso vocês queiram fazer uma lembrancinha ainda menor, com menor quantidade de chocolate, então o que eu indico para vocês? A gente vai pegar a nossa receita original, tá? E em cada carreira de ponto sobre ponto, né? Porque vocês vão ver lá que quando chega no aumento, um ponto baixo e um aumento para formar 18 pontos baixos na carreira, a gente vai subir algumas carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, se eu quiser diminuir, o que eu vou fazer? Eu vou tirar uma carreira de cada carreira de ponto sobre ponto. A partir de que altura? A partir de 18 pontos, tá? Então, a gente vai fazer esse biquinho em todas as nossas cenouras, para não tirar a proporcionalidade. E aí, em cada bloquinho de carreira de ponto sobre ponto, a gente vai tirar uma carreira. Então, se aqui no final, que eu lembro de cabeça, eu vou ter 9 carreiras, aqui eu vou ter 8, tá? Se no penúltimo bloquinho eu vou ter 4 carreiras, aqui eu vou ter 3. E assim a gente vai proporcionalizando a cenoura, tá? O mesmo acontece, é que eu não tenho aqui, mas o mesmo pode acontecer se você quiser fazer uma cenoura ainda maior, tá? Aumente uma carreira em cada bloquinho de carreira de ponto sobre ponto, tá bom? A partir da carreira de 18 pontos. Não mexa abaixo disso, tá? Então, você vai fazer até chegar a carreira um ponto baixo e um aumento vezes 6. Fez essa carreira, aí você começa a aumentar uma carreira em cada bloquinho de carreira de ponto sobre ponto. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês entrem em contato comigo, tá bom? Tô sempre à disposição. Apenas uma última informação que eu gostaria de recomendar para vocês. É bacana vocês diminuírem, tá? Mas não mais do que isso. Não diminuam mais do que isso, porque senão a proposta você vai conseguir colocar um bombom lá dentro, entendeu? Ou 2 no máximo. Então, eu acredito que não seja bacana e também a cabeça é capaz de ficar muito desproporcional, tá bom? A cabeça aqui, ó, vocês conseguem ver que ela fica super proporcional e aqui também. E a mesma coisa vai acontecer se vocês aumentarem uma carreira dessa receita original, tá? A cabeça ainda continua proporcional. Agora, não recomendo também nem diminuir mais do que isso e nem aumentar mais do que uma carreira, tá? Então, essas são as minhas recomendações. E lembrando que a agulha que você tecer, a agulha que você escolher tecer, né? E o ponto que você escolher tecer. Aqui vocês podem ver que o meu ponto V, eu não sou fã do meu ponto V, eu acho que ele forma buracos, mas de todo modo, como é uma peça que não é enchida, não afeta, tá? Então, você pode trabalhar qualquer um dos 2 pontos que vai ser tranquilo. Mas lembre-se a agulha que você teceu a cenoura e o ponto que você teceu a cenoura, você precisa tecer a base, tá? A base da cabeça aqui para encaixar corretamente aqui. Essa aqui, no caso, não tá vendo? Esse aqui eu fiz com agulha 2 e esse aqui eu fiz com agulha 2,5 e ponto V. Então, ó, fica difícil de encaixar porque a peça acaba ficando maior, tá? A gente consegue até dar uma puxadinha, mas é capaz de ela ficar um pouquinho bagunçada, vamos dizer assim, tá bom? Tudo isso, gente, é observação do nosso trabalho e questão de gosto, tá bom? Se vocês não acharem problema ficar assim, tudo é questão de gosto para vocês, tá?
eu recomendo a agulha e o ponto que você fizer a cenoura, você faz a base aqui, a tampinha, tá bom? A cabecinha do coelho não precisa de proporção, é aquela mesma, tá? E eu fiz com agulha 2, tá bom? Pra mim, a agulha 2 e ponto X. Tem algumas observações em relação à orelha, mas tá lá descrita no PDF, exemplificada também. Caso você queira aumentar, eu aconselho você fazer uma agulha 2,5, mas eu acredito que não seja o caso. A proporção de uma cenoura maior acaba sendo bacana também para essa cabecinha, certo? Então é isso que eu queria apresentar para vocês. Lembrarem sempre da tensão do ponto de vocês, que isso é muito importante. Então, se você sabe que você tensiona muito o fio na hora de tecer, busque já trabalhar numa agulha maior do que você normalmente costuma trabalhar. Então, se você trabalha com uma 2.2, busque uma 2,5, uma 3, tá? Para o seu ponto já ficar um pouquinho mais solto. E aí, ela vai tomar mais ou menos uma proporção dessa, de 15 centímetros. Se você quiser diminuir ou aumentar, você diminui uma carreira em cada bloquinho de carreira de ponto sobre ponto, ou aumenta uma carreira em cada bloquinho de carreira de ponto sobre ponto a partir da carreira de 18 pontos, tá? E lembrando da diferença de ponto e agulha. Então, aqui a gente tem um ponto V, agulha 2,5, aqui um ponto V, agulha 2 e aqui um ponto X, tá? Para algumas pessoas pode ser sutil, mas acaba tendo sim uma diferencinha aí bacana. Tá bom, gente? É isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, ficou com dificuldade, me chamem que eu tô aqui para ajudar vocês. Muito obrigada mais uma vez por apoiarem o meu trabalho. Eu espero que vocês tenham muito sucesso nessa Páscoa, tá bom? E quero ver muitos cenoureiros por aí.